professores estaduais estão há 3 anos sem reajuste. A reforma da Previdência é um ataque frontal aos trabalhadores, em especial às mulheres. O governo tem que cumprir decisão judicial e reajustar os salários de PEB 1 em 10%. Poderá se estender a todo o magistério. Queremos o fim da duzentena para a categoria O e manutenção dos contratos sem prova. Quando nós lutamos pelo Plano Estadual de Educação, lutamos para que o Estado de São Paulo tivesse uma política educacional. Foi para isto, que a gente não aguentava mais pontualmente mexer com a educação no Estado de São Paulo. Como ele não se mexe pontualmente, nós temos que começar pelo categoria O. Além da defesa do categoria O, os professores paulistas reivindicam reajuste emergencial de 24% para repor as perdas dos últimos 3 anos. Mais ainda, que o governo cumpra a decisão judicial de estender a todos os professores e professoras, inclusive aposentados, reajuste de 10% para equiparar o salário base de um PEB 1 ao piso salarial profissional nacional. Valorização profissional, contra o fechamento de classes, contra a reforma do ensino médio, contra a farsa da escola sem partido, punição à máfia da merenda e intensificar a luta contra a reforma da Previdência e pela revogação de todas as reformas do governo federal. A gente tem que olhar o interesse da categoria, mas o interesse da categoria também está sendo duramente atacado quando tem a reforma da Previdência, a trabalhista, a terceirização, essa reforma política que é, senão outra coisa, o quê? Manter os mesmos mandatários do poder e tirar mais dinheiro da classe trabalhadora. Essa base, ela enxerga a educação como puramente instrumental. Essa educação instrumental, ela vem disfarçada, aliás, não vem nem disfarçada. Ela é apresentada basicamente quando a gente vê que a base nacional, ela não toca no ensino médio, porque ela considera, e diz que depois vai fazer. Eu duvido muito. Ou se fizer, vai ser só um aperfeiçoamento daquilo que já foi feito com a dita reforma do ensino médio. Não é? Ou seja, um ensino médio baseado na teoria das competências, única e exclusivamente, né? Que propõe que as pessoas tenham um pouco aquele famoso tripé: conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento ralo, alguma habilidade que possa ser trabalhada dentro da escola, e a atitude é aquela atitude passiva, né? De dizer que os sindicatos, de querer se afastar do sindicato, etc. Então, a reforma da Base Nacional Curricular que está sendo apresentada é isso. Também essa Base Nacional Comum Curricular, ela não leva em conta a formação de professores, né? Eu acho que isso, de certa forma, é dizer o seguinte: vocês têm que trabalhar com isto, mas totalmente destoado da formação. Então, fica uma coisa que não dialoga com a outra, né? E faltou o chão da escola pública. Faltou ir para o chão da escola pública. Porque somos nós que vamos trabalhar com o currículo. Quem trabalha com o currículo? Se não são os professores, e o currículo é a essência da escola. É a essência do conhecimento. Por isso a gente sempre primou por fazer esse debate da melhor forma possível. Não precisa ninguém, não precisa ministério nenhum ficar dizendo para os professores o que é que eles têm que trabalhar em sala de aula. O que o ministério tinha que fazer é dar as condições para que os professores possam efetivamente trabalhar os conteúdos. Que o professor sabe muito bem o que deve ser ensinado em língua portuguesa, em matemática, em história, em geografia, em artes, se bem que eles dão importância só para português e matemática. Aliás, continua existindo um erro. Há 40 anos nesse país, só se disponibiliza recursos, só se avalia português e matemática. E o currículo se reduz a isso. É o que eles chamam de retorno ao básico. O básico deles é isso, português e matemática. E agora inglês. A concepção de educação desse governo, que adota, inclusive, né, um expediente muito antidemocrático, é passar a todo custo uma reforma sem debate, uma reforma sem estudo, sem envolver cientificamente, pedagogicamente, academicamente como deve ser a educação,
é o entendimento da educação como um negócio, né? Como mercadoria, como lucro. Né? Mesmo a escola pública, o que é mais bizarro ainda. Né? Quando conheci o Michael Apple, né? E ele aprofunda muito isto, ele trabalha de uma forma que você vê mesmo a luta de classes no currículo, né? Como é que isso se dá e isso vira a questão curricular. Não precisa muito. É só vocês tomarem e pegarem as cartilhas do passado, onde nós estudamos, né? E você vê, por exemplo, como é que o adestramento vinha do trabalho como dignificação para o trabalhador e, ao mesmo tempo, a mulher sempre submissa. Para Michael Apple, o currículo não é uma mera colagem objetiva de informações, visto que estas são sempre frutos de determinados agrupamentos sociais que decidem o que será transmitido nas salas de aula. A partir de então, o fundamental não é saber como o conhecimento será disseminado, mas sim por que um foi escolhido em detrimento de outro. Ao propor questionamentos alternativos, o educador coloca em xeque o modelo tecnicista. Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição, uma tomada de posição, decisão, ruptura. Exige de mim que escolha entre isso e aquilo. Não posso ser professor a favor de quem quer que seja e a favor de não importa o quê. É mais do que certo que a escola pública vem sendo destruída há anos. A pergunta é: como evitar esse desastre? O caminho é a união de toda a sociedade no enfrentamento a esse desmonte. Professores e professoras estão em luta. Não aceitamos as manobras do governo para aprovar a reforma da Previdência. Queremos a retirada do projeto. Ele prejudica nossas famílias, nossos estudantes e toda a classe trabalhadora. Também somos contra a terceirização, reforma trabalhista, reforma do ensino médio e outros retrocessos. A Previdência Social, ela é parte do sistema de seguridade social. Foi criado na Constituição de 88, foi uma briga linda, histórica nossa pela Constituição de 88, no momento em que no mundo se falava no estado de bem-estar social. Isso, a Constituição se inspirou muito e tem muito disso nela. E aí você tem os 3 pilares, né, que trata da contribuição solidária de repartição, que está aí. A questão da aposentadoria, que são o regime geral, os regimes próprios, né, de servidores públicos, a Seguridade Social, entre o Sistema Único de Saúde e mais o Sistema Único da Assistência Social. Então, quando foi aprovada a PEC 55, que é a de congelamento de gastos, que trabalha com desvinculação de recursos da União, 30%, né, deixaria de ser aplicado nas questões sociais, saúde, educação. Nós estamos falando do desmantelamento disso. Então, a PEC 55 vem também ao encontro disso aqui, que é o congelamento por 20 anos, né, de recursos para educação, para saúde, né, e isso, de certa forma, desmantela. Então, para vocês verem como abarca essa mudança. Ela não é uma mudança isolada, ela é uma mudança de concepção de Estado e de sociedade que se pensa para o futuro. E me desculpe, afirmo aqui, uma sociedade escravagista dentro de uma suposta legalidade, porque é disso que nós estamos falando. Então, é importante a gente dizer que a alegação de um déficit, né, de um inexistente déficit, a reforma da Previdência, ela desestrutura o sistema de seguridade social no Brasil.